Jornal da Band. Jornalismo ágil em FM 102.7. Notícia em tempo real. Política, economia, esportes, Sorocaba, região e a prestação de serviço tão importante no seu dia a dia. Você participa. Aqui você tem voz. Começa agora o Jornal da Band. 18h03. Muito boa noite. Prestação de serviço, informação no seu fim de tarde. Segunda-feira, dia 4 de maio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora o Jornal da Band, sempre presente nos lugares onde os fatos são notícia. Em FM 102.7 para toda a região metropolitana de Sorocaba. Você também ouve a Band pelo nosso aplicativo, pelo nosso site e pelo Face da Band, o Band FM Sorocaba, com o áudio para o mundo todo. Você participa, você tem voz, ouvinte repórter pelo WhatsApp 991153859. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema Delivery para te ajudar nesse momento. Para a segurança de todos, ligue e faça o seu pedido 991242433. Você pensou? A Comp tem. Confira agora os principais destaques de hoje. Coronavírus. Brasil confirma 263 mortes em 24 horas. Total chega a 7.288. Governador decreta obrigatoriedade do uso de máscara em todo o estado. O governo do estado de São Paulo publica decreto amanhã, terça-feira, 5 de maio, tornando obrigatório o uso de máscaras em todo o estado de São Paulo por todos os cidadãos que estiverem caminhando ou andando ou se dirigindo a qualquer local no estado de São Paulo, medida que passa a vigorar a partir do dia 7 de maio. A regulamentação sobre eventuais punições aos que desobedecerem essa medida serão de responsabilidade das prefeituras. O governador também fez uma homenagem aos profissionais da saúde e da imprensa. Da saúde, a enfermeira Kátia Cesária, do Hospital Regional de Sorocaba, aqui do interior de São Paulo, recebe neste ato um buquê de flores, representando a homenagem do governo de São Paulo aos profissionais de saúde. Muito obrigado. Em seu nome, Kátia, nós homenageamos todos aqueles que em todo o Brasil, não apenas em São Paulo, cumprem o dever de salvar vidas. Senai e Ciesp doam 5.000 máscaras hospitalares para a Santa Casa de Sorocaba. 4 casas do cidadão abrem a partir de amanhã para orientar sobre o auxílio emergencial. Vamos girar nossa equipe nos destaques. Chega o repórter Adriano Castor com o destaque de Sorocaba. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Sorocaba ainda não atualizou os números do coronavírus na cidade. Ainda os números são atualizados de data de ontem, no domingo. 159 casos confirmados. A Prefeitura de Sorocaba, eu apurei que irá seguir à risca também o decreto do Estado de São Paulo. Porém, o decreto municipal virá apenas no dia 6 de maio. Prefeitura de São Paulo fará bloqueios de avenidas para aumentar o desconforto dos motoristas. Isso mesmo, congestionamento intencional na capital. Alguma forma também aumentar o isolamento. É exatamente esse, é criar o desconforto para aquele cidadão que de uma certa forma não está cumprindo com o decreto que o prefeito Bruno Covas colocou para que todos ficassem em casa em função da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje e já deu posse ao novo diretor-geral da Polícia Federal. Rolando Souza já agiu. Decidiu trocar a chefia da Superintendência do Rio de Janeiro. Procurador-Geral da República pede para o Supremo ouvir ministros e delegados sobre as acusações de Sérgio Moro ao presidente. E o destaque da economia nesse momento, início da semana, com Paulo Roberto Júnior. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Lucas. O destaque desta segunda-feira: emplacamentos de veículos têm queda de 76% no mês de abril, segundo a informação da FenaBrave. Olha mais, os aposentados que ganham mais que um salário mínimo começam a receber a parcela do 13º esta semana. E os empregados que tiveram um salário reduzido também começam a receber
o Vale Seguro, seguro-desemprego do governo, também essa semana. E a Moto Repórter Adriana Fratini. Fratini, vou pedir um destaque duplo a você. Primeiro, destaque do trânsito. Na sequência, você já emenda o destaque do plantão policial. Bom, Lucas, destaque do trânsito, nós estamos aqui na Washington Luiz, Antônio Carlos Gomes, Barão de Tatuí, onde na altura do número 1000 da Washington Luiz houve um problema em uma adutora por aqui, causado aí pelas obras do BRT. Daqui a pouco nós vamos detalhar essa situação. Portanto, Washington Luiz, no sentido do Antônio Carlos Gomes, já está com um trânsito bastante represado nesse momento. E plantão policial agitado, começou a semana bem movimentada na região de Sorocaba. Policiais do 8º Distrito Policial aqui de Sorocaba prenderam 2 homens no desmanche de caminhões em Porto Feliz. Na cidade de Salto, uma empresa foi furtada e materiais utilizados no combate do coronavírus furtados e parte do material são máscaras utilizadas nesse combate foram espalhadas próximos à empresa. Em Sonop, 3 homens invadiram uma agência bancária e roubaram um cofre com armas do segurança. Jornal da Band. A notícia sem lado. Tempo e temperatura. Frios. Segue assim? Olá, Lucas. Muito boa noite. Boa noite também a todos. A semana começou com um tempo seco no estado de São Paulo e mais frio durante as primeiras horas do dia. Amanhã, a terça-feira, será mais um dia de tempo aberto, friozinho ao amanhecer e à tarde a temperatura fica mais confortável com o predomínio de sol. A próxima madrugada terá mínima de 13 graus em Sorocaba e amanhã à tarde a máxima fica em torno dos 24 a 25 graus. Agora atenção, porque de quarta para quinta-feira o tempo muda. Vai chover por causa da chegada de uma frente fria e mais do que isso, a temperatura vai cair ainda mais no final da semana. Na quarta-feira tem previsão de chuva a qualquer momento e a temperatura ainda fica em torno dos 24 graus. Agora na quinta-feira, além de chover, vai esfriar, com mínima de 12 e máxima de apenas 17 graus. No final da semana o tempo abre, mas o frio vai continuar especialmente de madrugada. O fim de semana poderá ter mínimas em torno dos 10 graus no interior paulista. E durante as tardes, mesmo com predomínio de sol, a temperatura mal deverá passar dos 22 a 23 graus. Desirê Brant da Somar Meteorologia para a Rádio Band FM Sorocaba. Band FM. Trânsito. 18 horas e 10 minutos. Informações do trânsito que chegam no oferecimento de Gemad Madicentro. É um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil. Gemad Madicentro em Sorocaba, anote aí. Rua Terêncio Costa Dia, 832 no Jardim Bertanha. Telefone 4009-5200, 4009-5200, participação do nosso ouvinte, pede passagem falando do trânsito agora em Sorocaba, final do telefone 0420. Olá, Lucas, Rafael da Vila Helena. Trânsito aqui, ó, eu tô na General Carneiro, querendo entrar no Humberto de Campos, tá? Já faz uns 7 minutos já, o semáforo abriu e fechou umas 4 vezes. E eu não consegui acessar o Humberto de Campos. Tá parado aqui, cara, o trânsito na Humberto de Campos. Lucas, consegui entrar na Humberto de Campos. É uma obra que tá tendo aqui, não sei se é do SAI ou se é do Taust aqui, mas é uma obra aqui, tá funilando o trânsito aqui, tá bem complicado aqui o Humberto de Campos. Rafael, muito obrigado pelo seu recado, pela sua participação. Então tá aí, recado do Rafael circulando por Sorocaba e contando aquilo que tá observando. Moto Repórter Adriana Fratini já vai atualizar do trânsito, porque tem mais participação. Nosso ouvinte, final do telefone 3861, manda uma foto pra cá, uma foto mostrando o congestionamento, onde Ulisses Guimarães, Avenida Ulisses Guimarães, com trânsito então carregado aqui em Sorocaba, é o Jefferson, motorista da Auto Ônibus São João. Jefferson, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado pelo seu recado, pela sua foto, pelo seu texto. Então tá aí, é tempo de quarentena, pandemia, só que olha, o trânsito em Sorocaba não vou afirmar que é igual em dias chamados normais, não, isso não tá acontecendo. Mas perto daquele início da quarentena, hoje já vivemos um trânsito muito, mas muito diferente. E quem fala com propriedade desse trânsito é a Adriana Fratini.
Olha, Lucas, você tem toda a razão, viu? No início da quarentena, nós transitávamos pelas ruas de Sorocaba, era um deserto, chegava a ser assustador o fluxo zero de carros, principalmente na zona central, tudo fechado, sem carros. Agora que nós estamos numa fase bastante delicada dessa pandemia, todas essas fases foram delicadas, mas essa é muito delicada, nós temos aí muita gente na rua, e outra, muita gente na rua e sem máscara, que é o pior, né? Bom, falando do trânsito, onde eu estou aqui, na Antônio Carlos Fonte, com a Barão da Tuiaçu, você pode ouvir pelo barulho aí, que deve estar sendo um ruído enorme, o tanto de veículos que está passando por aqui. A gente tem uma São Luís, um trânsito bastante travado para o motorista que vem da Comendador Peregrinato através da São Luís, um trânsito muito intenso, muito represado, mas existe aqui um agravante na São Luís, está deixando aí esse trânsito bastante intenso, bastante represado, na verdade. Tem uma obra do BRT na altura do número 1000, aqui da São Luís, do lado esquerdo da pista, o motorista vai perceber isso, que está represando o trânsito, deixa uma faixa de rolamento próximo ao cruzamento da Antônio Carlos Fonte com a Barão Tatuí e a São Luís. Então, essa obra do BRT, da manhã de hoje, apresentou um problemão aqui, uma máquina que está operando aqui, ela rompeu uma adutora. Foi um corte bastante profundo nessa adutora, de 400 milímetros. O SAI esteve aqui durante toda a manhã fazendo reparo dessa adutora e precisou interromper o fornecimento de água dos bairros da Zona Sul e também vários bairros da Zona Leste. Essa manutenção foi feita, o fornecimento de água já está retornando, se já não retornou ao local, segundo as informações do SAI. O consórcio BRT pediu desculpas pelo ocorrido, lembrando que isso aconteceu também no mínimo em 2 pontos da Zona Norte de Sorocaba, onde máquinas do BRT atingiram adutoras do SAI na Zona Norte, também no momento ali dessas obras do BRT, e hoje a vítima que foi a Zona Sul de Sorocaba, que ficou sem água, tanto a Zona Sul como a Zona Leste, mas o SAI já fez esse reparo na adutora. Agora, a obra está aqui, existe aqui um canteiro de obras no cruzamento entre a São Luís, Barão da Tuí, quilômetro, o motorista que vem para a São Luís, o trânsito está bastante lento. Lucas, a gente observa então essa intensidade de trânsito aqui na Zona Sul de Sorocaba. Na Zona Norte, semana passada, nós estivemos por lá, um trânsito extremamente carregado. Tem um agravante também, está com várias obras, pontos de obras do BRT por lá, o que deixa o trânsito bastante intenso. Mas o fluxo de carros é um fluxo que não é compatível ao momento que nós estamos vivendo, onde quem pode ficar em casa, só sai se houver necessidade. Mas pelo que a gente está observando e que não está acontecendo, nós temos aí esse panorama de muitos carros em Sorocaba. Adriana Frattini para o Jornal da Band. 18h15. Quero agradecer também a participação da Elaine. A Juliane acabou de me trazer aqui, a Elaine do Jardim Maria do Carmo, que mandou um recado por telefone, 32217555. Muito trânsito parado na Avenida Ulisses Guimarães. Elaine, muito obrigado pelo seu recado pelo telefone, 32217555. Você também pode participar pelo WhatsApp 991153859, assim como os nossos ouvintes já fizeram, assim como a Elaine também fez pelo telefone. Vou esticar um pouco mais esse bloco de trânsito, porque a Prefeitura de São Paulo, anote aí, fica claro que a pandemia está mexendo com os políticos, eu falo os políticos porque são eles que estão gerindo essa crise como governantes em todas as suas esferas. E estão meio sem saber o que fazer. E aí surgem coisas como essa aqui. A Prefeitura de São Paulo fará bloqueios de trânsito em avenidas da capital. A restrição do fluxo de veículos tem o objetivo de colaborar para ampliar a taxa de isolamento social na cidade, que está abaixo de 50% de acordo com a Prefeitura. A taxa ideal para combater a propagação do novo coronavírus, de acordo com as autoridades de saúde, é de 60% a 70%. Então, o que vão fazer? O secretário municipal de trânsito da capital paulista, Edson Caran, fala em aumentar para todo dia os bloqueios, para criar um desconforto aos motoristas, para criar congestionamentos. É exatamente esse, é criar o desconforto para aquele cidadão que de uma certa forma não está cumprindo
com o decreto que o prefeito Bruno Covas colocou para que todos ficassem em casa em função da pandemia. Veja bem, nós estamos começando a agir agora. Nós fechamos hoje 4 vias de forma parcial. A partir de amanhã, essas vias serão fechadas de forma definitiva e integral. Elas vão buscar rotas alternativas, mas isso vai gerar o desconforto de ter mais trânsito e um maior adensamento. Aquele que realmente não precisar sair de casa, ele vai começar a pensar e refletir. Caso isso não ocorra, outras medidas serão colocadas à mesa para o prefeito decidir de que forma fazer. As pessoas vão ter que repensar, todos nós temos que repensar. A estratégia a partir de amanhã na capital, gerar congestionamentos. A Gemad Madicentro é um grupo sólido e especialista na distribuição de produtos e serviços para móveis, como painéis de madeira, acabamentos, ferragens, maquinários, entre outros, levando mais de 12 mil itens a mais de 50 mil profissionais de marcenaria e arquitetura por todo o Brasil, atendendo plenamente as demandas dos projetos de profissionais da área e dos consumidores finais, garantindo criação de valor e a sustentabilidade. Gemad Madicentro, em Sorocaba, Rua Terêncio Costa Dias, 838, Jardim Bertanha. Fone 4009-5200. Consulte Gemad Madicentro. Coronavírus. O combate começa com informação. 18 horas e 18 minutos. O Grupo Bandeirantes de Rádios conversou hoje com a médica Raquel Stutt, que é infectologista, que buscou responder às dúvidas mais frequentes sobre o quê? As máscaras. Afinal de contas, o governador, e vamos ouvir tudo isso daqui a pouco, na sequência do Jornal da Band, sai um decreto amanhã com uso obrigatório de máscaras a partir da próxima quinta-feira. Então, máscara já faz parte do nosso dia a dia e vai precisar fazer ainda muito mais parte do nosso dia a dia. Agora, ou a partir de quinta, vai ser obrigado. Sheila Magalhães e Eduardo Barão. Bom, vamos lá. As pessoas têm utilizado, algumas delas, equivocadamente a máscara. E aí, quando querem se comunicar com alguém, puxam a máscara para baixo do queixo, liberando a boca para falar. Erro fatal, né, doutora? Isso não pode de jeito nenhum, né? Isso não pode de jeito nenhum. Nem para falar, nem para tomar um gole de água, nada disso. Porque eu já contaminei a minha mão e contamino a máscara toda, né? Então, se eu tiver que falar, né, eu devo falar através da máscara. As pessoas entendem. A gente só não entende o deficiente auditivo, né? Que é uma parcela muito pequena da população e não sei se vocês viram, tem até algumas máscaras adaptadas para deficiente auditivo, onde você tem uma camada aqui de um material plástico para que ele possa perceber o movimento labial. Isso não é a regra. Então, a regra, eu falo através da máscara, não preciso tirar. É um erro fatal, você tem razão. Bom, o ideal sempre é a gente manusear a nossa máscara. Eu peguei uma aqui de exemplo, que a minha tá lavadinha, foi a máscara com a qual eu vim aqui pra Band trabalhar, mas aí quando a gente entra no estúdio, a gente tira a máscara, acaba utilizando as nossas espumas que são individuais, né? Essas espumas de microfone, faz a limpeza de tudo aquilo que é compartilhado. Mas enfim, peguei aqui a máscara sempre tem de ser manuseada pelas alças. É isso, né, doutora? Sempre pelas alças, né? Ou as que ficam atrás da orelha, ou que são mais largas, que a gente dá mais compridas, dá um lacinho atrás da cabeça. Então, tanto para retirar, para colocar, quanto para retirar, sempre pelas alças, e ao retirar, eu devo colocar ou num saquinho de pão, ou numa folha de papel, e daí eu dobro esta folha para daí colocar na bolsa, no bolso, ou mesmo em cima da mesa. Nunca tocar pela parte da frente da máscara. Doutora, é uma situação que muita gente já viveu, tenho certeza. Toda vez que coloca máscara, dá uma vontade daquelas de coçar o nariz. É um negócio insuportável. Colocou a máscara, dá vontade de coçar o nariz. E aí, como a senhora está explicando, não pode coçar direto assim pela máscara, né? Qual é o procedimento correto para coçar o nariz numa hora como essa, depois que já colocou a máscara, doutora? Bom, uma dica assim que talvez possa ajudar é passar a máscara até, né, se tiver tempo para isso, antes de usar. Porque quando a gente lava e usa direto, fica mesmo mais fiapinhos do tecido que vão dar mais coceira. Mas se mesmo assim eu tiver que coçar, eu vou higienizar as minhas mãos, ou lavando com água e sabão, ou com álcool gel, e daí por baixo, ou eu tiro daí, só de um lado, né, a máscara, dou uma coçada no nariz,
coloco a máscara de novo com a outra mão e higienizo a minha mão novamente. A história das 2 horas, doutora, é isso mesmo? 2 horas de utilização da máscara, depois tem que descartar ou lavar? Não, a gente considera que um período de 4 horas, normalmente a máscara ela é bem eficaz. Ela perde a eficácia dela se ela ficar molhada ou sujar. Daí, eu perco a integridade, vamos dizer assim, do tecido. Se ela não estiver úmida nem suja, por 4 horas eu posso usar a mesma máscara. Tossir, espirrar, tudo com a máscara, né? Tudo com a máscara. Tá. Desculpa. Vai nessa. O Ricardo pergunta aqui, gostaria de saber sobre barba. Tem algum problema em ter barba, mesmo lavando, higienizando o rosto? Tem, barba tem. Porque se a gente está falando em máscara, a gente está falando máscara que precisa ficar aderida no rosto e a barba impede que ela fique corretamente aderida. As barbas de moicano, por exemplo, são proibidas nesta época e nesta pandemia, né? Barba mais rentinha a pele, ela diminui um pouco a eficácia da máscara. As barbas longas impedem a vedação com a máscara, então a máscara fica inútil. Doutora Andréa, nosso ouvinte pergunta se deixar a máscara no sol descontamina a máscara. Veja, dependendo do tecido, você tem um tempo que o vírus pode continuar lá. Tá? Mas a gente não tem segurança se todos eles serão eliminados. Só pelo sol não. A gente viu que se o sol matasse o vírus, o calor, a gente não ia ter a doença em Manaus. Né? Então o vírus fica. Então o ideal é lavar e lavar com água e sabão mesmo, deixar secar para reutilizar de novo. Marco Antônio, nosso ouvinte que nos acompanha no YouTube, perguntando se pode desinfetar a máscara borrifando álcool, simplesmente, usando álcool. Não pode. Isso não é eficaz para desinfetar, tá? A máscara tem que ser lavada e é com água e sabão. Não precisa de cândida. A cândida vai corroer o tecido. Então, se eu lavar com água e sabão em pó, se eu vou colocar mais roupa no balde, eu posso colocar a minha máscara junto com as outras roupas, mas é uma lavagem comum, é suficiente. Quem está no carro, sozinho, sem ninguém no carro, precisa usar máscara também? Não. Eu espero que não tenha nenhuma legislação a esse respeito, até porque não precisa, não faz, né, é uma falta total de bom senso falar que precisa. Mesmo com vidro aberto? Mesmo com vidro aberto, aliás, o vidro deve estar sempre aberto. Vidro e janela de casa, a gente deve estar sempre aberto mesmo quando chegar o inverno, né? Porque o carro fica fechado, se eu tiver com coronavírus, vai aumentar a quantidade de vírus e ele vai ficar lá mais tempo. Então, mesmo com o vidro aberto, o vidro sempre deve estar aberto, aliás. O Antônio faz aqui uma pergunta. Ele disse que estava caminhando com máscara e a uma distância de mais ou menos uns 5 metros tinha uma pessoa fumando. Ele disse que sentiu o cheiro da fumaça e pergunta aqui, se essa pessoa tiver contraído o vírus, a minha inalação mesmo com máscara pode me contaminar? Não pode. Para aquelas pessoas que fazem atividade física, eventualmente estão correndo e passam muito próximo ali, 2, 3 metros de distância, a gotícula pode em algum momento também gerar contaminação? É pergunta aqui da Fabiana sobre esse assunto, se ela estiver sem máscara, por exemplo, e passar perto dessa pessoa que está fazendo atividade física, tem risco de contaminação? Olha, Fabiana, esse é um assunto também controverso. Houve uma reportagem sobre isso de uma universidade da Bélgica e da Alemanha, mas esses estudos não foram ainda publicados em revista científica, ou eles colocaram na revista, a revista não aceitou, ou ainda estão sob julgamento. A gente não considera que essas partículas que eventualmente possam sair, elas sejam infectantes, então não teria risco nestes segundos de proximidade numa atividade física ao ar livre da gente contrair o coronavírus. Mais duas rapidinhas, doutora, mais duas para a gente encerrar. Filtro UV, descontamina ou não a máscara? Dependendo do tempo que fica exposto, sim. Tá? Mas isso é mais até para a máscara N95, se eu colocar no filtro por um determinado tempo, uma determinada temperatura, isso pode auxiliar. Mas a gente considera que o mais eficaz é lavar com água e sabão. Tacar álcool em gel na máscara. Estamos tacando álcool em gel em tudo, né? Limpa, doutora? Não, no tecido não, você tem que lavar. Tem aqui uma pessoa que nos escreveu dizendo que é vizinha de um hospital de tratamento da Covid-19. Deixa ou não deixa janelas abertas?
Não tem nenhuma orientação e risco maior de transmissão através de corrente de ar até o momento onde a gente saiba. Então, não tem problema. É melhor você deixar aberta até, porque você ficar num ambiente fechado, isso pode ser pior e aumentar o risco de alguma eventual transmissão. Eu quero agradecer demais aqui as informações da médica infectologista Raquel Stutt, nos ajudando aqui a entender um pouco melhor esse assunto. Vou perguntar mais uma, Sheila. Tem 1 milhão de perguntas assim. Direitinho. Passar só o ferro de passar, basta, doutora? Não, tem que lavar. Tem que lavar, obrigado. Eu tô falando aqui, o pessoal falou, não, mas eu não sei o que. Eu falei, não, precisa lavar, rapaz, água e sabão. É isso. Então tá aí, doutora Raquel Stutt, infectologista, que conversou com Eduardo Barão e Sheila Magalhães. Seriam tantas outras perguntas e questionamentos, afinal de contas, a máscara faz parte da nossa vida, da nossa rotina, e vai fazer ainda mais. Vamos tratar desse assunto na edição do Jornal da Band, inclusive com a fala do governador, obrigatoriedade a partir da próxima quinta-feira. Vamos voltar nesse assunto, continuar tirando dúvidas, tirando todo esse mistério, e mais do que isso, não deixar que ganhe espaço as fake news, e sim as notícias verdadeiras. 18h28. Vamos pro break, mas quero mandar abraço todo mundo que tá ligado aqui na Band FM, ligado pelo WhatsApp, ligado também pelo Face da Band. Mandar um abraço pro Juberlândio Rodrigues, também pra Rosa Cunha. A vocês, muito boa noite, muito obrigado pela audiência no Jornal da Band, pelo Face da Band FM Sorocaba. O Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças. A Comp Autopeças está funcionando em sistema delivery para te ajudar. Para a segurança de todos, é fácil. Você liga 991242433. 991242433. Você pensou? A Comp tem. Vamos pro comercial tomar um café, um chocolate, um cappuccino. Afinal de contas, opções não faltam com a máquina de café da Lactus. Conheça. Lactus é com K que se escreve. Lactus.com.br. Lactus, o sabor que conquista. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. Veterinários e pet shops existem pela cidade toda, mas um lugar que atende pequeno e grande porte e também animais exóticos não. Na Birds and Pets você encontra atendimento veterinário, medicamentos, rações, banho e tosa e muito mais para pets convencionais e não convencionais, como aves silvestres, répteis e roedores. E ainda, artigos para pesca, vacinas, exames, acessórios e tudo que seu bichinho precisa. Rua Aparecida 1565. Consulte o sistema de entrega gratuita. WhatsApp 15 997395157 ou ligue 33277822. Obrigado, Sorocaba e região. A Band FM é primeiro lugar absoluto. Band FM. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema delivery. Estamos aqui para te ajudar nesse momento e sabemos das medidas que devemos tomar para a maior segurança de todos. Ligue pra gente e faça seu pedido. 15 991242433. 15 3519 3333 ou na unidade Zona Norte 15 3226 9300. Você pensou? A Comp tem. Comp Autopeças. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Band Trânsito. Maio Amarelo, claro que esse é o tema da coluna de hoje, da nossa colunista Salete Romero, especialista em psicologia do trânsito e consultora em segurança no trânsito para empresas. Na verdade, o Maio Amarelo dentro da quarentena do Covid-19. Boa noite, Salete. Boa noite, Lucas. Boa noite, ouvintes. O Maio Amarelo é um movimento voltado à promoção da segurança no trânsito. O mês foi escolhido por marcar o aniversário da Década Mundial de Segurança no Trânsito, onde diversos países assumiram o compromisso de intensificarem esforços no intuito de reduzir os alarmantes números de acidentes. E em razão da pandemia do coronavírus, em 2020, a campanha será totalmente digital, com o tema Perceba o Risco, Proteja a Vida. É um bom momento para entendermos, ouvinte. O Maio Amarelo deste ano nos mostra que temos muito a entender sobre a conscientização, sobre o valor à vida. Pois da forma como estamos lidando com esses problemas, tanto da contaminação do coronavírus como os acidentes de trânsito, tudo isso só nos mostra que mudamos o nosso comportamento somente quando o problema envolve um de nós ou alguém que amamos.
Aí já é tarde, ouvinte. Costumo dizer que gosto muito de pessoas inteligentes, aquelas que aprendem com o erro, mas admiro muito mais as pessoas sábias, aquelas que não aprendem com o próprio erro, mas sim com o erro dos outros. Até porque, tanto pela doença ou por acidente de trânsito, muitas vezes não temos a oportunidade de ter uma segunda chance para aprender. Ouvinte, quando notamos que nessa quarentena pessoas vivem como se fossem imunes ao vírus e que nada de ruim pudesse acontecer com elas, é fácil entender o mesmo funcionamento quando estão no trânsito com atitudes irresponsáveis, colocando a própria vida e de outros em risco. Como que acidentes e contaminação do vírus acontecesse só com os outros, ou pior, não se importando nem consigo próprio, quanto mais pelo outro. O número de pessoas mortas pelo Covid-19, ouvinte, não para de crescer. A previsão é justamente muito triste. E no trânsito? Esse número chega a 200 mil todos os anos. Sem contar nos sequelados, em definitivo, que muda instantaneamente a vida de milhares de famílias. A estatística é fria. Por vezes impacta, mas não sensibiliza. E a dor das famílias enlutadas não pode ser demonstrada nos números. E por vezes a mudança de comportamento só ocorre quando o vírus ou o acidente atinge um de nós, ou alguém que amamos. Enquanto isso, acreditamos na máxima da canção que diz: o acaso vai nos proteger enquanto eu andar distraído. Mas na realidade, muitas pessoas estão morrendo por conta da nossa falta de cultura em cuidar da manutenção da vida, seja por doença ou por acidente de trânsito. Tomara, ouvinte, que o Maio Amarelo, que está começando agora, seja um bom motivo para repensarmos sobre isso. Caso contrário, centenas de milhares de famílias continuarão a vestir preto em vez de amarelo. Não só nesse mês de maio, mas todos os dias do ano. Um abraço e uma semana com saúde e segurança a todos. Polícia. 18h34, informações do plantão policial que chegam com a moto repórter Adriana Fratini. Eu começo o plantão policial de hoje com notícias da região. Na madrugada de hoje, criminosos invadiram uma agência bancária do Santander, no centro de São Roque. Segundo a Polícia Militar, foram 3 homens que estouraram vidros frontais da agência, entraram no banco, forçaram a porta com a intenção da prática de furto aos caixas eletrônicos. Porém, o sistema de fumaça de segurança do banco foi acionado e os criminosos roubaram um cofre pequeno com 2 armas de fogo calibre 38 que eram usadas pelos seguranças. A perícia da Polícia Civil esteve no local e até o momento ninguém foi detido. E mais de 6 mil máscaras foram furtadas de uma empresa na cidade de Salto na madrugada de hoje. O proprietário da empresa informou que 6.300 mercadorias que são usadas ao combate do coronavírus foram furtadas. Parte da mercadoria, que são 2 caixas contendo máscaras, foram localizadas, espalhadas na rua próximo à empresa. A Polícia Militar foi acionada e até o momento ninguém foi preso e nem identificado. E 2 homens foram presos, flagrados em um desmanche de caminhões na cidade de Porto Feliz. Essa prisão foi feita por policiais civis do 8º Distrito Policial aqui de Sorocaba, que receberam uma denúncia, foram até o local, onde localizaram também um outro caminhão desmontado, várias peças de caminhões e parte de uma carga de bobinas provavelmente roubada. A perícia esteve no local, essa situação segue em investigação pelo 8º DP aqui de Sorocaba. Uma última informação, essa aqui de Sorocaba, na última quinta-feira, após uma denúncia anônima que informava atividade de uma casa de eventos no bairro Bom Jesus, que estaria promovendo um baile funk. A Guarda Civil Municipal e o setor de fiscalização foram ao local, constataram aglomeração de pessoas e perturbação do sossego devido ao som alto. Na ocasião, uma caixa de som foi apreendida no local. Há 2 semanas, a proprietária já havia sido notificada por falta de inscrição municipal, orientada sobre o decreto do Covid-19, conduzida ao plantão policial norte,
foi autuada pelo crime de desobediência. Na noite deste domingo, a GCM foi acionada novamente para o local que desrespeitava o decreto que proíbe a aglomeração de pessoas. Após a denúncia, a equipe encontrou 40 veículos estacionados, cerca de 120 pessoas estavam no local. A dona do estabelecimento, de 32 anos, foi levada novamente ao plantão policial norte. Dessa vez foi multada em quase R$6.000 por organizar um evento irregular, já que havia cobrança de ingresso. É a terceira vez que esse estabelecimento é multado. Adriana Fratini para o Jornal da Band. Toda a credibilidade e tradição em jornalismo do Grupo Bandeirantes de Rádio ao seu serviço. Jornal da Band. Cidade. 18h38, informações da cidade de Sorocaba, num oferecimento de Escritório Contábil São Bento, contabilidade em geral, assessoria em abertura de empresas e um amplo trabalho de planejamento tributário. Especialistas do Escritório São Bento estão preparados para te auxiliar, empresário, nessa hora. O que fazer de imediato? O que fazer a curto prazo? O que fazer a médio prazo? O que fazer a longo prazo? Tudo isso, com certeza, você vai ter esse planejamento no Escritório Contábil São Bento, Avenida Pereira da Silva, 1500, no Jardim Santa Rosália. Telefone 3234-8560. Escritório Contábil São Bento, o contador é o selo de garantia da sua empresa. E devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, o Senai iniciou a produção de 600 mil máscaras hospitalares que serão doadas a diversos hospitais nos próximos 3 meses. Participando efetivamente dessa campanha de combate à Covid-19, o Ciesp Sorocaba, em parceria com a Fiesp e o Senai, vão realizar a doação de 5 mil máscaras à Santa Casa de Sorocaba. A entrega vai ser feita amanhã, portanto, terça-feira, às 9h30 da manhã, na Santa Casa. Segundo o diretor titular do Ciesp Sorocaba, Eli Domingues de Silos, é muito importante apoiar a Santa Casa nesse momento em que foi inaugurada uma ala com 50 novos leitos exclusivos para o tratamento da Covid-19. Por falar de Sorocaba, por falar de saúde, Adriano Castor atualiza para nós, por favor, os números da cidade. Pois não, Lucas. Os números foram atualizados há poucos instantes pela Secretaria Municipal de Saúde de Sorocaba e os números permanecem os mesmos da data de ontem, viu, Lucas? 159 casos confirmados, são 23 óbitos também confirmados. Tivemos alterações, Lucas, pelo menos ali em 2 números que chamam um pouco mais atenção. Casos recuperados ontem eram de 125 e hoje foi para 124. Segundo a nota da Secretaria da Saúde, Lucas, o caso recuperado diminuiu para 124, pois este paciente estava em estado de recuperação, teve piora, precisou ser internado. Uma notícia ruim, infelizmente, mas é uma notícia que nós, infelizmente, temos também que passar. A Secretaria de Saúde da cidade de Sorocaba, então, uma diminuição de um caso recuperado na cidade de Sorocaba. A pessoa estava em recuperação, teve pior e precisou ser internada. Casos que aguardam resultados, Lucas, ontem eram de 121, hoje é de 145. Casos descartados, ontem era de 615, hoje são 640. Um caso suspeito internado, esse caso suspeito internado a mais, 48 casos suspeito internados, ontem eram de 47. Ontem, Lucas, outro número que chama bastante atenção, ontem, 3 óbitos por suspeita de Covid-19, hoje o número que a Prefeitura divulga é de 7. 7 óbitos por suspeita de Covid-19. É claro, todos esses números estão nas redes sociais da Band, o Facebook, facebook.com/BandFM Sorocaba. Vou repetir rapidamente, então, Sorocaba não teve confirmação de novos casos, 159 casos confirmados de coronavírus na cidade de Sorocaba, recuperados ontem era de 125, hoje é 124, essa pessoa ela estava em recuperação, precisou ser internada. Óbitos confirmados 23, também permanece o mesmo número, porém óbitos por suspeita de Covid-19 ontem era 3, hoje passou para 7, são os números divulgados pela Secretaria da Saúde de Sorocaba. Lucas, só para mim ampliar um pouquinho mais a participação de Sorocaba, eu estive conversando com pessoas ligadas à Prefeitura Municipal de Sorocaba. Lógico, dentro de instantes nós vamos falar a respeito também do decreto do Estado de São Paulo. Esse vídeo também do decreto
está no Facebook da Band, e a Prefeitura de Sorocaba também irá decretar a utilização obrigatória de máscaras na cidade. Porém, ela ainda passa por uma avaliação na Secretaria Jurídica, uma burocracia ainda que passa na cidade de Sorocaba, e esse decreto deve sair até o dia 6 de maio. Segundo a informação que eu apurei, o decreto de obrigatoriedade para a utilização de máscaras na cidade de Sorocaba será decretado no dia 6 de maio aqui na cidade, viu, Lucas? 18h42. Obrigado, Adriano Castor, trazendo então essas atualizações de Sorocaba. Mais duas notícias da cidade. A partir de amanhã, 4 casas do cidadão vão reabrir para orientação e cadastro do auxílio emergencial de R$600 do governo federal. Hoje, os servidores voluntários que vão trabalhar nos locais passaram por treinamento. As casas do cidadão que vão funcionar são da Avenida Ipanema, da Avenida Itavuvu, do Éden e do Ipiranga. Em que horário a partir de amanhã? Das 10 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Isso seguindo da terça-feira, portanto, até a sexta-feira, dia 8. Segundo a chefe de Divisão de Vigilância Socioassistencial da Secretaria da Cidadania, Taline Libânio da Cruz, 41 servidores foram treinados para fazer o atendimento nas casas do cidadão enquanto voluntários. A expectativa, de acordo com a chefe de Divisão e Proteção Social Básica, Elisângela de Souza, é atender 100 pessoas por dia em média em cada unidade. Já o secretário da Cidadania, Paulo Henrique Sorans, pede que a população compareça à casa do cidadão com máscaras. E uma notícia que acaba de chegar à redação da Band: a Secretaria da Saúde de Sorocaba, por meio da Vigilância Sanitária, interditou na manhã de hoje uma casa de tratamento para dependentes químicos na região leste de Sorocaba. O local foi interditado devido às más condições das instalações físicas, segurança, organização, conforto e limpeza, o que colocava em risco a saúde pública. No momento da interdição, haviam 17 pacientes do sexo masculino. Escritório São Bento. Qualidade, responsabilidade e agilidade. Assessoria contábil, fiscal e trabalhista. Abertura e encerramento de empresas. Planejamento para redução das cargas tributárias. Escritório Contábil São Bento. Há 50 anos, garantindo a tranquilidade de cada cliente. Avenida Pereira da Silva, 1500, Santa Rosália. Telefone 15-3234-8560. E não esqueça, o contador é o selo de garantia da sua empresa. Votorantim. 18h44, informações de Votorantim. Só vou reforçar, o assunto vai ser Votorantim, mas só reforçar que essas informações sobre as casas do cidadão, horário de funcionamento, quais são elas, tudo isso disponível para você também já no Face da Band FM Sorocaba. Vamos a Votorantim. A Prefeitura de Votorantim, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, recebeu a confirmação hoje do Instituto Adolf Lutz de mais 8 casos do novo coronavírus, o Covid-19, somando agora 29 casos confirmados na cidade, sendo 2 óbitos, além de 4 casos que seguem internados. Outros 5 casos suspeitos aguardam resultado, dos quais 4 também estão internados. Então, chegando a 29, o número de casos confirmados do Covid-19 na cidade de Votorantim. 18h45, vamos para o intervalo, mandar abraço aqui para Renata Santos, para o Robinho Diego de Melo, que estão ligados no Jornal da Band em áudio pelo nosso Face, o Face da Band FM Sorocaba. E abrindo o próximo bloco, Paulo Roberto Júnior passando a limpo a economia, a política nesse início de semana aqui no Jornal da Band. Jornal da Band, um oferecimento de Comp Autopeças, funcionando em sistema de delivery para sua facilidade e para sua segurança, para a segurança de todos. Então ligue 991242433, 991242433. Você pensou? A Comp tem. Não saia daí. O Jornal da Band volta já. Na Band FM, a cobertura das eleições 2020 é levada muito a sério. A melhor equipe do rádio em Sorocaba e região vai acompanhar tudo o que acontece para levar até você a informação imparcial, a notícia sem lado, toda a tradição do jornalismo Band FM Sorocaba e do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Boletins, entrevistas, debates e no dia das eleições, a cobertura da apuração voto a voto. Band FM Eleições 2020. A informação é nossa.
A escolha é sua. Band FM. Você está na Band FM, a rádio mais ouvida em Sorocaba e região. Band FM. A Comp Autopeças está funcionando com o sistema Delivery. Estamos aqui para te ajudar nesse momento e sabemos das medidas que devemos tomar para a maior segurança de todos. Ligue pra gente e faça seu pedido. 15 99124 2433. 15 3519 3333. Ou na unidade Zona Norte. 15 3226 9300. Você pensou? A Comp tem. Comp Autopeças. Já estamos de volta com o Jornal da Band. Economia. Economia num oferecimento de Ox Comunicação. A Ox Comunicação está atendendo ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios. Cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox, desenvolvimento de vídeos corporativos de varejo, lojas virtuais completas no ar em até 48 horas. E é facinho, anote o WhatsApp. 991070302. 991070302. Nas redes sociais, @Ox Comunicação. Ox Comunicação, respirando criatividade, transpirando resultados. Paulo Roberto Júnior, boa noite mais uma vez. (18h48), vamos restabelecer esse contato então com Paulo Roberto Júnior, que chega para passar limpo a economia aqui no Jornal da Band. Seguindo com os assuntos, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, solicitou hoje ao ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, uma série de diligências para apurar os fatos narrados pelo ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Segundo a Procuradoria, Augusto Aras entendeu ser necessário ouvir os ministros Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, e Walter Souza Braga Neto, da Casa Civil, para o esclarecimento dos fatos, além da deputada federal Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. A Procuradoria também informou que solicitou a oitiva dos delegados da Polícia Federal Maurício Valeixo, Ricardo Saad, Carlos Henrique de Oliveira Souza, Alexandre Saraiva, Rodrigo Teixeira e Alexandre Ramagem. A justificativa para os depoimentos dos delegados é que prestem informações acerca de eventual patrocínio, direto ou indireto, de interesses privados do presidente da República perante o Departamento da Polícia Federal, visando a provimento de cargos em comissão e a exoneração de seus ocupantes. A Aras pediu ainda ao Supremo a cópia do vídeo da reunião realizada entre o presidente, o vice-presidente, ministros de Estado e presidentes de bancos públicos no último dia 22. Moro disse, em depoimento à Polícia Federal, que durante esta reunião o presidente Jair Bolsonaro ameaçou demiti-lo caso não concordasse em substituir o superintendente da Polícia Federal no Rio. O encontro ocorreu 2 dias antes do pedido de demissão. A Procuradoria-Geral da República também solicitou comprovantes de autoria das assinaturas da exoneração de Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da Polícia Federal, publicada no Diário Oficial da União do dia 23 de abril, além de eventual documento com pedido de exoneração. 18h50, contato restabelecido. Boa noite mais uma vez, Paulinho. Boa noite, Lucas. Boa noite mais uma vez ao amigo ligado no Jornal da Band. Olha, Lucas, emplacamento de veículos sofreu queda de 76% no mês de abril. A informação era da Fenabrave. A suspensão de prazos para registro nos Detrans e concessionárias sem atividades impactou o setor automotivo fortemente durante a pandemia. As montadoras dizem que não é possível ver um cenário real de vendas com as concessionárias fechadas, então a queda no emplacamento 76%, a gente pode linkar se não tem carro emplacando, porque não tem carro vendido. Então é um setor que sofre, algumas montadoras estão de férias coletivas aqui no Brasil, então realmente a questão dos veículos, a questão deste cenário é uma questão muito preocupante que envolve uma cadeia de trabalhadores, né? Até que o carro, ou seja, o seu produto final acabado e esteja à disposição do consumidor nas lojas, nas concessionárias. Então é isso, 76% de queda. E olha, que no acumulado, o setor já estava sofrendo uma queda de 27%
comparado no mês de março, ou melhor, o primeiro trimestre, né, de 2019 com o trimestre de 2020. Então já vinha sofrendo uma queda e com a pandemia despencou. Atenção você aposentado que ganha mais que um salário mínimo. Atenção, o governo começa a pagar esta semana, a partir de amanhã, já começa a pagar aí a primeira parcela do 13º salário para você aposentado. Então, de acordo com o final do seu CPF, o pagamento, que na verdade começou hoje dia 4, vai até o dia 8 de maio, vai sendo escalonado aí o pagamento para você aposentado da primeira parcela do 13º. Quem também vai começar a receber esta semana é você, trabalhador empregado, que fez lá o acordo com a sua empresa, aquele acordo de redução de jornada de trabalho e também de salário, que podia ser reduzido em 25%, 50% e até 70%. E você também teve o seu contrato suspenso. Então, quando você tem sua jornada e seu salário reduzido, o governo entra com o seguro-desemprego para fazer o pagamento, para diminuir a diferença daquilo que você vinha recebendo. Então, este pagamento também começa a ser pago a partir da próxima quarta-feira. Será pago quarta, quinta e sexta, até porque o quinto dia útil é na próxima quarta-feira. Então é quando o governo também começa a pagar o seguro-desemprego, essa diferença aí na folha de pagamento dos trabalhadores. Hoje, o dólar comercial fechou em alta de 55% e foi cotado, vendido a R$ 5,52. A Bolsa, que é o principal índice, o Ibovespa, né, que é o principal índice da Bolsa de Valores no Brasil, operou com um recuo nessa segunda-feira de 2,02%. Lucas Pedroso. E a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno hoje o texto base da proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC do Orçamento de Guerra. Ainda é necessária a votação de 10 propostas de mudança do texto antes de concluir a votação em primeiro turno. A aprovação final da proposta também depende de um segundo turno de votação. A proposta divide o orçamento da União em 2 para facilitar a gestão durante a crise do novo coronavírus e não mistura os gastos direcionados ao enfrentamento da pandemia com as demais despesas do governo. Com a criação do orçamento de guerra, o governo não precisará cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal ou a regra de ouro, que estabelece limite no uso de recursos públicos e punições em casos de descumprimento. A Ox Comunicação está atenta ao mercado e lança produtos para empresas, empreendedores e negócios, porque cada vez mais uma comunicação eficiente se faz necessária. Fale com a Ox. Desenvolvimento de vídeos corporativos e de varejo, lojas virtuais completas no ar em até 48 horas, com total controle das vendas e uma assessoria completa em redes sociais. Fale com a Ox. Neste momento, com planos flexíveis para ajudar você, empresário, a se comunicar melhor. WhatsApp 15 ou pelas nossas redes sociais, @OX Comunicação. Política. O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje, já deu posse ao novo diretor-geral da Polícia Federal. O novo diretor, Rolando Souza, já agiu. Decidiu trocar a chefia da Superintendência do Rio de Janeiro. Carlos Henrique Oliveira, atual comandante do Estado, foi convidado para ser o diretor executivo, número 2 na hierarquia do órgão. Sérgio Moro disse em sua despedida, ou no pedido de demissão, que Bolsonaro queria trocar o diretor-geral para interferir politicamente na Polícia Federal. O ex-ministro afirmou também que o presidente queria mudanças no Rio e em Pernambuco. Rolando Souza assume no lugar de Alexandre Ramagem, que teve a nomeação suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos seguindo com informações de São Paulo. Hoje o governador do estado, João Dória, durante a entrevista coletiva, fez 2 homenagens. Uma para os profissionais de saúde do estado e outra para a imprensa que fez a cobertura no estado. Da saúde, a enfermeira Kátia Cesária, do Hospital Regional de Sorocaba, aqui do interior de São Paulo, recebe neste ato um buquê de flores, representando a homenagem do governo de São Paulo aos profissionais de saúde. Muito obrigado. Em seu nome, Kátia, nós homenageamos todos aqueles que em todo o Brasil, não apenas em São Paulo, cumprem o dever de salvar vidas. E todos os que estão nessa linha de frente recebam também o abraço, a homenagem, o carinho de toda a equipe da Band FM Sorocaba. O governador também anunciou que a partir do dia 7 de maio será obrigatório o uso de máscaras em todo o estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo publica decreto amanhã, terça-feira,
5 de maio, tornando obrigatório o uso de máscaras em todo o estado de São Paulo por todos os cidadãos que estiverem caminhando ou andando ou se dirigindo a qualquer local no estado de São Paulo, medida que passa a vigorar a partir do dia 7 de maio. Repito, o governo do estado de São Paulo decreta amanhã, 5 de maio, a obrigatoriedade no uso de máscaras em todo o estado de São Paulo a partir do dia 7 de maio. A regulamentação sobre eventuais punições aos que desobedecerem essa medida serão de responsabilidade das prefeituras. Lembrando que nós já tornamos obrigatório na semana passada e valendo a partir de hoje, dia 4, seguindo o modelo adotado pelo prefeito Bruno Covas, a obrigatoriedade no uso de máscaras em todos os meios de transporte público e privados. Agora estendemos isso a toda a população com o objetivo de proteger os brasileiros de São Paulo para que, estando protegidos, tenham menos possibilidade de estarem infectados e, obviamente, de irem a óbito. Portanto, é uma obrigatoriedade, mas eu tenho certeza de que você, cidadã, você, cidadão, que está nos acompanhando neste momento, terá a responsabilidade de, ao usar a sua máscara e recomendar que outros membros da sua família também utilizem esta máscara, você estará defendendo a sua vida, a vida dos seus familiares, a vida dos seus amigos e dos seus vizinhos. E eu finalizo o Jornal da Band atualizando os números no Brasil, passando de 105 mil casos, são 105.222 casos confirmados no novo coronavírus no Brasil, um acréscimo de 4.075 casos nas últimas 24 horas. As mortes chegam a 7.288 mortes, 263 mortes a mais nas últimas 24 horas aqui no Brasil. O Ministério da Saúde também divulga os casos de cada estado e o estado de São Paulo, o epicentro da doença, segue infelizmente com números altos. 32.187 casos no estado de São Paulo para 2.654 mortos no estado de São Paulo. Então lá, reforçando, no Brasil, 105.222 casos e 7.288 mortes. Um número aqui a se destacar, 263 mortes nas últimas 24 horas. Vínhamos com um registro de sempre acima da casa dos 400 mortos por dia no Brasil. O Jornal da Band fica por aqui, um oferecimento de Comp Autopeças. A Comp Autopeças está funcionando no sistema Delivery. Você pensou? A Comp tem. Uma excelente noite a todos, até amanhã e não se esqueça, isso tudo vai passar. O Jornal da Band termina aqui. A apresentação: Lucas Pedroso e Paulo Roberto Júnior. Reportagens de Adriano Castor e Adriana Fratini. Gerência de Mirtes Moraes. Direção-geral Teodoro Mendes Júnior. Jornalista responsável Lucas Pedroso. Boa noite e até a próxima edição.